Olá a todos, me chamo Luciana Landeiro, sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas na Bahia, e é uma honra estar aqui junto com Pedro Henrique Souza, oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro, para coordenar esse pós-ASCO 2024 do Grupo Oncoclínicas. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho duas coisas assim importantes, assim, eu acho que o pós-ASCO para a gente são os estudos que podem mudar a nossa rotina a partir da segunda-feira, mas também são os estudos que podem fazer com que a gente repense em como a gente faz oncologia daqui a algum tempo, né? E estudos para a gente ficar de olho nos próximos meses, nas publicações também. Então, o pós-ASCO não encerra aqui. Outra coisa que a gente sempre prestar atenção na questão, ó, vai ser uma jornada longa, prazerosa, para a gente ficar de olho no tempo também. Então, boa noite e vamos aproveitar. Então, para o primeiro módulo, a gente gostaria de convidar a doutora Maria Cristina, que vai estar à frente coordenando esse módulo. Doutora Maria Cristina Figueroa, ela é oncologista do Grupo Oncoclínicas no Paraná e estará debatendo, então, dentro desse módulo da mama, junto ao doutor Otto Metzger, do Dana-Farber Cancer Institute, e doutora Aline Gonçalves, do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Por favor, é com vocês. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite, agradeço também os que estão ao meu lado para discutir alguns dos estudos apresentados na ASCO. Essa ASCO não foi extremamente, frutífera para a mama, mas eu acho que a gente tem alguns estudos interessantes para trazer aqui para vocês. Dentre eles, nós escolhemos 6 ou 7 estudos, sendo 3 no cenário inicial, e outros que vão entrar no cenário metastático, mas o grande objetivo é que a gente faça uma discussão realmente, então eu vou apresentá-los rapidamente, e na sequência eu vou abrir para os meus 2 colegas debatedores para trazer as impressões sobre esses que eu vou apresentar. Então, do cenário inicial, nós escolhemos os estudos, deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, se eu não conseguir eu vou falar igual. Tá? Não vou conseguir. 3 estudos, então, a BRAVE, que foi em fase 3, que pretendeu justamente avaliar as situações daquelas pacientes com câncer de mama triplo negativo de alto risco, seja por doença residual após uma neoadjuvância, sem ter recebido imunoterapia nesse momento da doença, ou aquelas pacientes que eventualmente foram operadas e elas tinham uma doença mais volumosa do que nós imaginávamos na avaliação pré-operatória, que tinham, então, mais um estadio patológico maior ou igual a N2, ou tinham comprometimento linfonodal N1, com tamanho tumoral T2, ou sem comprometimento linfonodal e com tamanho tumoral T3. Essas pacientes, então, foram submetidas após o tratamento quimioterápico a 1 ano de avelumab, que é um anti-PD-1, versus observação. Foi um N de 477 pacientes, e o que a gente viu de dado final do estudo é que não houve ganho em sobrevida livre de doença. No entanto, interessantemente, a gente viu ganho em sobrevida global de 85,2% no braço do avelumab versus 78% no braço observação, com P significativo. Eu vou apresentar já rapidamente os outros 2 e daí abro para os debatedores. O segundo estudo que nós queremos trazer aqui para a discussão é um estudo que tentou avaliar o impacto do tratamento, da omissão do tratamento adjuvante com endocrinoterapia para aquelas pacientes que tenham um tumor com baixa expressão do receptor de estrogênio. O que a gente entende até o momento é que essa doença ela se comporta muito mais como uma doença característica triplo negativa do que uma doença luminal. Então, muitos de nós acreditávamos que talvez a endocrinoterapia ela poderia ser destituída ou até mesmo nós não tínhamos tanta empolgação para realizar endocrinoterapia nesse cenário. No entanto, essa análise de 357 mil, um pouquinho mais de 357 mil pacientes com estádio 1 a 3, receptor hormonal positivo, sendo que 3% de todas essas pacientes, então, ou seja, cerca de um pouco mais de 10 mil pacientes, tinham um status de receptor hormonal com baixa expressão. E o que a gente viu é que numa mediana de follow-up de 3 anos desse estudo observacional que foi feito, dessa coorte grande da National Cancer Database, nós vimos que a omissão da endocrinoterapia resultou
em 586 mortes relacionadas a câncer, com pior prognóstico e com menor sobrevida global dessas pacientes que não receberam endocrinoterapia, aumentando em 25% o risco de morte. Então, se a gente realmente não traz endocrinoterapia aqui para o jogo nesse cenário. E, por fim, o estudo que a mim me empolgou muito, mas quero muito ouvir a impressão de vocês, foi um dado do RxPonder, né? Então, foi uma análise pós-hoc, é um estudo importante que avaliou, então, a aplicação do Oncotype DX naquelas pacientes que tinham de 1 a 3 linfonodos comprometidos, para entender qual grupo que poderia, então, ser realmente destituído do tratamento de quimioterapia adjuvante. E quem ficou muito em dúvida foi exatamente na população pré-menopausada, né? Então, aquelas mulheres abaixo de 55 anos e que talvez o Oncotype, nessas mulheres que têm um linfonodo positivo, ele não consegue predizer muito bem o benefício de quimioterapia ou não, de acordo com a estratificação do teste. E aí o que a gente viu é que existe talvez uma forma melhor de avaliar o status pré-menopausa dessas pacientes com hormônio antimileriano. Então, se ele vem baixa, uma paciente menor do que 55 anos, na pré-menopausa, com hormônio antimileriano baixo, a gente percebe que essa paciente vai ter um menor benefício da quimioterapia. Então, houve uma relação, né, do valor do hormônio antimileriano com a quimioterapia. Já se ocorre um valor, né, uma taxa média ou alta, nós vimos que há um maior benefício da quimioterapia nesse cenário, né? Então, ele acaba predizendo de uma forma melhor se a paciente vai precisar de quimioterapia ou não, do que o auto-reporter da paciente de se colocar na menopausa, então ela dizer se ela realmente interrompeu os ciclos menstruais ou não, a idade e o nível sérico de estradiol, LH e FSH. Bem, trazendo esse resumão dos 3 estudos, eu quero abrir para a Aline e para o Otto sobre as impressões que eles tiveram e o que eles acham que vai mudar na nossa prática diante desses 3 estudos do cenário inicial. Eu posso começar, talvez, falando do primeiro estudo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de participar desse pós-ASCO virtual da Oncoclínicas. Meu nome é Otto, eu sou oncologista em Boston, no Dana-Farber. Eu acho que o estudo da Brave é um estudo interessante porque, na nossa prática clínica, a gente sabe que, eventualmente, alguns pacientes chegam após ter feito cirurgia e o que é um desvio da conduta padrão para o que a gente sabe que os pacientes com estadio 2, 3, eles devem ser tratados com um esquema com imunoterapia na neoadjuvância. Mas eu acho que esse é um estudo, apesar de ser negativo, ele é importante para a gente porque ele mostra, apesar de ser um estudo relativamente pequeno, ele mostra que tem um benefício com a adição de um PDL1, um inibidor de PDL1 na adjuvância, na análise secundária com ganho de sobrevida global. Então, eu diria que esse é um estudo que, apesar de ser negativo, talvez o estudo negativo que mais possa ter uma influência na prática clínica para casos isolados. Existe um estudo grande que está em andamento, em follow-up, que é um estudo do SWOG, que talvez vai nos ajudar a ter uma interpretação melhor do papel da adjuvância com os inibidores de PD1 e PDL1. E a gente sabe também que a gente tem um estudo maior, que é um estudo com a atezolizumab, que foi negativo na adjuvância. Mas, mais uma vez, eu diria que para um paciente de alto risco que chegue na minha clínica após uma cirurgia, ter feito uma cirurgia e não ter recebido um tratamento com imunoterapia na neoadjuvância, eu consideraria a inclusão do tratamento adjuvante, dado os benefícios que a gente conhece de imunoterapia em termos de sobrevida. O que você acha, Aline? Não, eu super concordo com você. Eu acho que é um estudo negativo que talvez a gente consiga colocar em prática pelo resultado do desfecho secundário. Mas eu acho importante a gente pontuar que, obviamente, o estudo é negativo, o endpoint primário, ele é negativo, mas é muito importante a gente avaliar essa questão da sobrevida global, né? Não que vai mudar a nossa prática clínica, mas teve uma análise também exploratória apresentada
que mostrou que, basicamente, o impacto desse ganho na sobrevida global é por diminuição de recidiva à distância. A gente teve uma diminuição significativa de recidiva à distância, foi uma análise exploratória desse estudo, mas é importante a gente considerar isso. Especialmente aqui, nas pacientes, aqui no Brasil, Otto, às vezes as pacientes, alguns não recebem a imunoterapia neoadjuvante. Então, talvez nesse grupo de pacientes, até mesmo que foi a neoadjuvância, que não recebeu o pembro neoadjuvante e que chega com uma doença residual grosseira, é uma forma de oferecer imunoterapia, um complemento para essa paciente baseado nesses dados. E vale lembrar também, pessoal, que era permitido no estudo em torno de 1/4 dos pacientes, não me falha a memória, receberam a capecitabina, os moldes do Createx nesse estudo. Então, assim, é uma estratégia que a gente leva para as nossas reuniões para a gente individualizar e discutir. Então, assim, é um estudo negativo que eu não vou colocar dentro da minha gaveta. Eu acho que em algum momento, se a gente tiver acesso a essas drogas, a gente vai encontrar algum paciente que possa, sim, ter esse benefício. Cris, a gente mudando aqui para a gente não ficar, senão a gente vai ficar só aqui os 20 minutos, né? Isso aí, vamos lá. Vamos para os próximos 2 ali que Exato. vocês. Não, que eu acho que é super importante, assim, rapidamente pincelar essa questão, né, do ER low. A gente tem muita tendência, né, a considerá-lo como basal-like e aquela questão. Então, assim, é só para reforçar que mesmo ER low, um banco de dados de 10 mil pacientes com essas características, e a gente vê que a hormonioterapia ainda nessa população tem uma diferença, tem um impacto. Então, no mínimo, a gente precisa ofertar e talvez ser um pouco mais maleável com toxicidade ou com tempo de tratamento, mas até que nos provem o contrário, a gente não pode, por enquanto, omitir dessas pacientes o uso da hormonioterapia. Não sei se você concorda, Otto, eu tô vendo aqui a cabecinha, todo mundo. Mas eu acho que é uma mensagem que fica, né, e até para confortar nosso coração, de que para essas pacientes a gente precisa realmente ofertar a hormonioterapia. Faz todo sentido, apesar de ser uma doença que talvez a gente trate de forma mais agressiva, considerando a positividade baixa dos receptores de estrógeno, por exemplo, aqui. Mas é importante a gente lembrar dos dados antigos, né? Quando a gente mensurava, isso antes da minha época, quando a gente mensurava o receptor de estrógeno por fentomol, por uma outra técnica, o 1% veio disso. A partir do momento, o 1% é o limiar de quando que você começa a ver um benefício com o tratamento adjuvante, e a princípio não é um benefício menor do que 10% ou 20%. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o papel da terapia hormonal é importante, e é importante até para essas pacientes que têm receptor hormonal baixo. E o que é interessante dessa análise, que é um database do National Cancer Database, que é relativamente recente. A gente vê que, de certa forma, os oncologistas nos Estados Unidos, eles não estão oferecendo a terapia hormonal, e o que não é adequado, né? É importante que a gente ofereça o tratamento hormonal para essas pacientes. Perfeito. Sobre o hormônio antimileriano, você acha que vai ter uma mudança de prática aí, Otto, ou já existe? Só para aqui, porque eu e a Aline, a gente ficou bem empolgada quando estava no estudo, então a gente começa a pedir hormônio antimileriano ou não? Eu acho que o OREX-Ponder é um estudo em si só que a gente precisaria de mais tempo para a gente tentar chegar a uma discussão mais profunda, mas eu diria que eu acho que os dados são intrigantes, mas não suficientes para a gente usar na prática diária, porque é um grupo pequeno de pacientes da pré-menopausa, são apenas 200 pacientes, uma diferença muito pequena de eventos para a gente dizer que não existe um benefício de quimioterapia para essas pacientes. O que acontece é o seguinte: o hormônio antimileriano é um marcador bioquímico de menopausa, e a gente sabe que os níveis diminuem para as pacientes que estão mais próximas da menopausa. Então, o que eu diria é que, de certa forma, talvez as pacientes, o que não está mostrado, que a gente tem que esperar a publicação, talvez sejam pacientes que estejam próximas à menopausa, em torno de 50 anos, ou que estejam começando numa perimenopausa. Talvez essas sejam as pacientes que a gente possa tratar da mesma forma que a gente considera
pacientes na pós-menopausa quando a gente utiliza o Oncotype para fazer decisões. Então, mas de certa forma, eu acho que a gente precisa de mais dados até para entender qual que é a diferença da quimioterapia adjuvante para pacientes jovens versus pós-menopausa, porque existem, na minha opinião, existem variáveis adicionais além do potencial benefício iatrogênico do tratamento com quimioterapia em relação à redução de recorrências. Mas eu não diria que a gente deva utilizar o hormônio antimileriano para fazer as decisões na nossa prática diária. Acho que a gente pode fazer como a gente vem fazendo sem o teste. Cris, mas assim, do meu ponto de vista, eu gostei muito desse trabalho. Talvez a gente não consiga realmente colocá-lo em prática, mas assim, me conforta saber que está sendo feito, né, estudado maneiras de refinar essa questão da definição de pré e pós-menopausa, maior ou menor que 50 anos, para definir um tratamento tão agressivo como quimioterapia. Então, assim, esse refinamento, assim, me deixou confortável, e uma apresentação que foi um trabalho que foi para apresentação oral da ASCO, muito bem apresentado. Então, assim, que existe sim essa preocupação, e que essa questão de a maior ou menor que 50 anos, pré ou pós-menopausa, baseado nas nossas definições do dia a dia, talvez não seja o melhor critério e que possa sim existir aquele grupo da perimenopausa, que talvez a gente vá poupar de quimioterapia em algum momento. Então eu fiquei muito animada, muito mais nessa direção desse refinamento do conceito e de talvez encontrar esse subgrupo aí no meio do caminho que a gente pode oferecer menos. E até mesmo ao contrário, né, Aline, antes da gente passar para o cenário metastático, até mesmo ao contrário, porque algumas vezes eu me sinto desconfortável de discriminar paciente apenas pela idade também. Porque tem paciente, por exemplo, de 50 anos que ela cheira hormônio, né? Então, é muito difícil você não usar esse critério apenas, né, para poder dizer que ela vai se livrar ou não de quimioterapia. Então, esse refinamento ele é importante para todos nós. Como a gente está sem tempo, é tipo um telejornal aqui hoje, então vamos lá, vamos passar para o cenário metastático. Então, no cenário metastático, nós escolhemos três trabalhos que foram apresentados. Eu acho que o grande trabalho, né, mais comentado foi o DESTINY-Breast06. Qual que foi a intenção desse trabalho? Foi, então, aquelas pacientes que tinham doença receptor hormonal positiva e HER2 low ou ultra low, elas foram então submetidas a tratamento endócrino de primeira linha, e após progressão do tratamento endócrino, elas então foram divididas para receber o TDXD, trastuzumab deruxtecan, versus terapia critério do investigador. E aqui é importante ressaltar que cerca de 60% das pacientes receberam capecitabina na escolha do investigador. O que a gente teve de dado desse estudo foi um dado positivo em relação ao ganho de sobrevida global e taxa de resposta, e ainda dados imaturos de sobrevida global. Então, a gente tem por hora esse dado de ganho de sobrevida livre de progressão. O pós-Monarch foi um estudo que eu quis trazer aqui, eu acho que os meus debatedores concordaram. Talvez ele tenha vindo um pouquinho depois aí de uma estratégia que está para chegar para nós aqui no Brasil, que são os inibidores da via do AKT e mTOR, mas de toda forma eu acho que é uma estratégia que a gente pode colocar no nosso radar aí para tratamento, que é um estudo fase 3, é o primeiro estudo fase 3 que procurou avaliar após progressão com inibidor de ciclina na doença receptor hormonal positiva HER2 negativa, se nós manteríamos o inibidor de ciclina, agora trocando muitas das vezes para o abemaciclib, e trocando o parceiro endócrino, né, desse inibidor de ciclina do abemaciclib para fulvestrant. Aqui também eu quero ressaltar que no braço do abemaciclib, cerca de 60% das pacientes receberam palbociclib na primeira linha, né, e daí trocou para o tratamento do abema. No entanto, cerca de 8% das pacientes tinham já sido tratadas com abema na primeira linha e só trocaram parceiro endócrino no pós-Monarch. O que a gente viu? Um benefício ali, né, em sobrevida livre de progressão, de cerca de 5,6 meses para aquelas tratadas com abema mais fulvestranto, versus quase 4 meses para as pacientes que receberam fulvestranto isolado.
E, por fim, o OptiTROP-BREST-01, que foi um estudo que eu particularmente gostei muito, e eu vou explicar rapidamente por quê, porque eu acho que os ADCs estão vindo com tudo para a nossa prática, no entanto, ainda um pouco temerária em relação aos eventos adversos que eles podem causar. E aqui o SAS-TMT, ele trouxe tanto benefício, né, em taxa de resposta, quanto em sobrevida ali de progressão para doença triplo negativa já politratada, no entanto, às custas de menor toxicidade. Então, me pareceu um ADC bastante interessante nesse sentido. Mas agora abro para os meus debatedores aqui trazer o que eles acharam. Posso começar, talvez, pelo DESTINY-Breast06. A gente sabe que o deruxtecan é um medicamento com uma eficácia sensacional e qualquer comparação que for feita em oncologia na doença metastática em mama, ele vai ser superior aos outros tratamentos. Eu acho que o que é importante para nós, como clínicos, é decidir em que momento que a gente quer colocar o paciente em um tratamento com quimioterapia, que seja ADC ou sem ADC, versus terapias orais, e se existe algum benefício em tratar os pacientes de uma forma mais agressiva inicialmente. Até a prova contrária, não existe nenhum benefício em fazer tratamentos mais intensos nas linhas iniciais de tratamento. Eu não acho que esse estudo seja um estudo que deva ser utilizado na nossa prática diária, porque o ideal para a doença receptor hormonal positiva é que as pacientes realmente sejam tratadas com terapias com menor toxicidade, terapias orais antes de tratamentos intravenosos e mais intensos, como o deruxtecan. Esse é um remédio que tem uma toxicidade, uma potencial toxicidade de pneumonite que é difícil de prever e pode ser fatal. Então, em toda a discussão que a gente tem em oncologia, sempre a gente vai ter para pacientes com crise visceral, faz DESTINY-Breast06. Nós sabemos que crise visceral em doença receptor hormonal positiva é extremamente raro. Se a gente tiver algum paciente com uma doença muito agressiva, obviamente que a gente vai querer usar isso antes. Caso contrário, eu acho que é um tratamento que a gente deva utilizar em linhas subsequentes, como mostrado no DESTINY-Breast04, por motivos óbvios. Eu não acho que nenhum paciente vai viver mais por receber um tratamento mais intensivo em linhas iniciais. Mesmo porque, né, só complementando, né, Otto, a gente no DB04, a gente já tem dados de sobrevida global, e aí o dado de sobrevida global do DB03, do 06, ele ainda é imaturo. Então, eu acho que, assim, é um dado muito legal, a gente sabe que é uma droga muito boa, mas é aquilo, tem o seu perfil de toxicidade, a gente está falando de uma doença luminal que tem vários alvos novos surgindo e drogas novas também nesse sequenciamento, então eu acho que é mais uma carta na manga para um tratamento mais precoce, mas assim, de maneira nenhuma eu mudaria minha prática agora e puxaria todo mundo para mais precoce, assim, eu acho que eu vou continuar usando os dados do DB04 com muito mais força do que do 06 neste momento, e tranquilamente, assim, e cada vez mais, e aí já puxando para o pós-monarque, aquele grande desafio que é da gente sequenciar, né, terapias inibidor de ciclina com as drogas-alvo da linha de resistência hormonal, com os ADCs, então assim, eu acho que a gente tem que parar, analisar tudo com muita calma para que a gente possa entregar, ao mesmo tempo entregando eficácia, entregar qualidade de vida para esses pacientes e levando sempre em questão esse contexto. São drogas inteligentes, são drogas muito poderosas, mas têm os seus efeitos colaterais que quando acontecem, os pacientes sentem, né? Então, eu acho que eu fico feliz também, Otto, que assim, nesse contexto, porque eu estava realmente, assim, muita gente falando em relação ao 06, e essa questão de trazer para mais precoce estava me incomodando, assim, a impressão das pessoas, sabe? Que a gente fica empolgado com os dados, mas eu acho que a gente tem o DB04 para deixar a gente super tranquilo de escolher o melhor momento. Perfeito, gente. Eu concordo plenamente com vocês e acho que o DB06 ele serve para dar o conforto para nós daquelas pacientes rapidamente progressoras, né? Aí eu acho que é outra história, mas é a minoria nesse cenário. Muito obrigada pelos pareceres. E rapidamente me falem o que vocês acham do pós-monarque e do OptiBreast 01.
Eu diria que eu esperava mais do pós-monarca em termos da magnitude de benefício de controle da doença em relação ao fulvestrante para essa população. De qualquer forma, eu acho que o uso do abemaciclib após a ribociclib ou palbociclib é uma estratégia válida. Eu vou falar o que eu faço na minha prática clínica diária. Eu tento manter as pacientes o máximo possível em terapia hormonal, como todo mundo. Em algum momento, a gente tenta inibidores de AKT ou até verolimos, ou uma dessas, ou que não funcionam tão bem como a gente gostaria. E eu não uso o abemaciclib logo após as pacientes, logo após uma progressão ao inibidor de CDK4/6. Eu geralmente coloco as pacientes em capecitabina, e após a progressão em capecitabina, da grande maioria das pacientes, que é uma doença que progride lentamente, eu considero a possibilidade de usar o abemaciclib até antes de fazer o uso do deruxtecan. E o que a gente vê é que é um remédio que funciona muito bem, e é importante a gente lembrar do label inicial do abemaciclib, que é um remédio que, a princípio, foi aprovado e com uma taxa de resposta alta para pacientes que já haviam sido tratados com mais de uma linha de quimioterapia adjuvante na doença metastática, até como monoterapia. Então, eu acho que é um remédio que funciona bem e nos proporciona essa possibilidade de expandir o tempo em terapia oral o máximo possível antes que os pacientes comecem a fazer um tratamento intravenoso. Eu também concordo, Otto, assim, para a gente aqui no Brasil é super difícil querer fazer algo com essa estratégia de inibidor de ciclina após inibidor de ciclina, não é uma coisa que, eu te confesso que eu ainda não consegui, mas assim, eu acho que é importante a gente ponderar que a gente tem alguns trabalhos que avaliaram essa estratégia de inibidor de ciclina após inibidor de ciclina. A gente tem 2 trabalhos que foram negativos, e tem o Maintain e o pós-monarca, que foram 2 trabalhos positivos. E quando a gente olha, assim, o inibidor de ciclina que foi usado na maioria dos pacientes foi, na grande maioria, palbociclib, né? Então, assim, e palbociclib é uma droga que, em primeira linha, a gente, né, tá cada vez mais deixando de usar. Então, eu não sei se essas pacientes, que foram a maior parte desses estudos, se elas existem na nossa vida real, se vão existir, e eu fico me perguntando sobre isso, mas sem sombra de dúvidas a gente lembrar que a indicação do abema como droga monoterapia, ela existe, tem estudo para isso, então é uma estratégia a se considerar. Perfeito, pessoal. Algum parecer em segundos sobre o SASP-TMT? Sim, muito bom, que são novos ADCs, com taxas de resposta muito boas, né? E parece que tem um perfil de toxicidade menor, assim, né? Mas acho que a gente precisa entender mais e entender também essa questão de mantém, né? Porque a gente sabe que é um antitrop, assim como o sacituzumab govitecan, e troca o linker, troca o payload, e a gente vê ganhos, né, muito importantes, então assim, e perfil de toxicidade diferente. Então eu acho que a mensagem que fica é que são drogas que realmente são poderosas e que estão cada vez mais ganhando espaço na oncologia mamária, e que a gente tem que estar atento para esses resultados e para a gente poder escolher e selecionar e aprender a mexer com essas drogas, né, e a sequenciar essas drogas no futuro. Mas é só para a gente deixar bem claro que as coisas estão acontecendo e que os ADCs estão vindo com tudo, cada um com uma modificaçãozinha, mas que faz todo sentido no sequenciamento das nossas pacientes. Perfeito. Eu concordo também. Eu agradeço a todos pelo convite, e apesar de rápido, foi uma boa discussão. Muito obrigado. Obrigada, foi um grande desafio para nós aqui falar pouco sobre mama, né? Mas eu agradeço muito meus brilhantes companheiros aqui, a Aline e o Otto. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil
Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.